Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Adeus a Ener Valencia. O Inter já tem até o substituto. Eu quero te falar sobre isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pedindo para quem está chegando novo no canal aí que se inscreva no canal. Deixa o like, isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho e quando tu deixa o like, acaba entregando para mais pessoas. Então, mais colorados poderão ter acesso a este vídeo e sempre ao nosso canal. Dito isso, eu quero te falar de Dr. Med. Dr. Med, eu estou fazendo o protocolo de emagrecimento com a Dr. Med, é um protocolo que já dura 3 meses, um protocolo com saúde, com cuidados com a saúde, com médico acompanhando, com nutricionista acompanhando, com exames, e eu uso a tizerpatida, o Monjauro, né? Não tem efeitos colaterais, nada, mas tem todo um acompanhamento que me permite usar. Por isso que eu sempre digo, não sai comprando caneta em farmácia, consulta um médico, que é a melhor coisa que tu pode fazer neste momento. Se tu quer emagrecer por saúde, faça isso com saúde, né? Faça isso com cuidados e com o médico te acompanhando. Dito isso, vamos trocar uma ideia de internacional, feriadinho, soltando o vídeo mais cedo hoje, justamente pelo feriado, e depois tem um jogão, né? Jogão PSG, o PSG vai passar o carro. O que tu acha? O que dá, Botafogo ou PSG? Eu acredito que o PSG ganha esse jogo sem maiores dificuldades, né? Vamos ver. Bom, o Enner chegou a Porto Alegre numa situação tipo de craque. Jogador de Copa do Mundo, jogador que fez gol em Copa do Mundo, de seleção, maior salário do clube, chegou com esse status. Chegou com festa no Gigantinho. A galera foi receber primeiro no aeroporto, depois festa no Gigantinho lotado. Eu lembro daquela festa do Gigantinho. Inclusive o presidente Alessandro Barcelos foi muito vaiado. Muito vaiado. Perdeu o ponto aquele dia ali, né? Não deveria ter participado daquela maneira que sabia que ia ser vaiado. O presidente que já era contestado naquela época. Coincidência, né? Ainda continua um pouco contestado o presidente Alessandro Barcelos. Bom, chegou com todas essas pompas. Ener Valencia não começou mal no Inter. Dá para se dizer que o Inter chegou a uma semifinal de Libertadores graças aos gols do Valencia. Mas na semifinal ele foi engolido. Ele engoliu a vaga do Inter, talvez no Mundial de Clubes hoje. Nós poderíamos estar lá. Ele perdeu 2 gols no mínimo que um centroavante não pode perder. Um centroavante que é matador, que chega na frente do goleiro e define, e não. Esse tipo de gol o centroavante não pode perder. Um de cabeça absurdo, né? Se ele bota aquela bola na rede, fura a rede. Fez tudo certo, só não botou a bola na rede. Outro que ele entra sozinho, cara a cara com o goleiro, Fábio, era só escolher o canto, ele chegou cansado na bola. Mas tudo bem. Ener participou de momentos importantes do Inter, como o título gaúcho, que ele fez o gol no Beira-Rio, que consagrou o Inter campeão gaúcho, agora não deixando o Grêmio ser octa. Mas é muito pouco. E não é eu que acho isso. Não é a maioria da torcida colorada que acha isso. A grande maioria. A direção já acha isso também. A direção chegou chegou nessa conversa que Ener já não é mais tão útil assim ao Internacional. Então, o consenso que existe é que sim, a primeira proposta que chegar por Ener Valencia, o Inter vai liberar. E aqui não existe por parte da direção uma dificuldade para liberá-lo, tá? Não existe por parte da direção uma situação, tem que vir um valor absurdo, não. Se liberar os salários, o Inter já está negociando Valência. Tem mais 1 ano de contrato. O Ener já tem uma certa idade, não é um jogador que vai receber uma proposta muito grande. Então, o consenso é que encerrou o ciclo de Ener Valencia no Beira-Rio. Jairo, e se ele não receber proposta e não for vendido, emprestado, aí ele fica. Mas não é o que se avizinha nos próximos dias. Ener já sabe que o Inter está aberto a ouvir propostas com relação a ele, o seu staff já sabe, e Ener também já se mostrou com vontade de deixar o Beira-Rio. Muito se fala que o jogo aquele que um torcedor invadiu contra o Juventude, parece que ali encerrou o Ener. Mas não dá para esquecer que também Ener perdeu pênalti contra o Juventude, ele é Alan Patrick. O Ener tem uma carreira de baixos e poucos altos no Inter. Então essa carreira está próxima de se encerrar no Beira-Rio, tá?
Para o lugar do Enner, o Inter não vai ao mercado, porque o Inter já tem um substituto no Beira-Rio. Jogador de 65 milhões de euros. É a multa rescisória de Ricardo Matias. E lá isso é mais interessante, porque lá em início do gauchão, finalzinho de janeiro, eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos sobre o centroavante e falei, cara, a gente precisa comprar um centroavante que faça gols, aquele cara de área, aquele cara com cheiro de gol. Eu gosto de denominar carinhosamente centroavante aipim, que tá fincado na área. E o presidente disse, não, mas a gente não precisa contratar esse jogador, a gente tem o Ricardo Matias. E isso só aumentou o convencimento do Inter nos últimos tempos, que Ricardo Matias é o homem para ser o centroavante do Inter. Borré tem ótimas atuações e disputaria a posição com o Matias, mas Matias é o homem que o Inter vai confiar para suprir a carência do Ener Valencia. Mas, Jair, perder um jogador desse, tem que contratar alguém? Neste momento, não. Neste momento, não, eu te explico por quê. O Inter precisa, além de vendas, e o Valencia não acrescentaria dinheiro aos cofres do clube, o Internacional precisa de diminuir a sua folha para trazer novos jogadores. O Inter não pode trazer novos jogadores hoje com a folha que tem atualmente, senão inflaria essa folha. E não é o objetivo do Inter. O objetivo do Inter é manter a folha perto dos 14 milhões, que é o que está. Então, saindo o Ener Valencia, acarretaria aí numa diminuição de 1,5 milhão, o Inter conseguiria trazer no mínimo 2 reforços livres no mercado, sem investir dinheiro, mas que complementaria com com esse salário para complementar o grupo de jogadores. Então, o pouco movimento que vocês veem atualmente do Internacional, de contratação de reforços, se diz muito, além de não ter dinheiro, pela folha de pagamento que não pode passar do que já está. O Inter trabalha nessas duas situações: colocar dinheiro em caixa, em negociações, e diminuir a folha de pagamento. Bom, outros jogadores podem sair. A gente sabe, teve proposta por Wesley, mas o Wesley não quer sair do Brasil. Teve consulta, não chegou a ter proposta. Vitão, um jogador que eu até falei no vídeo de ontem sobre, que se vier uma proposta na faixa de 12 milhões de euros, o Inter negocia, mas o Inter tem desejo de negociar jogadores agora para entregar na janela do início do ano próximo. Não se desqualificar no seu elenco. O Inter precisa botar 80 milhões em dinheiro no caixa agora. E para isso o Inter precisa negociar alguns jogadores. E o Inter não quer aumentar sua folha salarial e para isso precisa desfazer de jogadores para a chegada de novos jogadores. É um dilema que vive o Internacional. Competições importantes se avizinhando e ele precisa contratar e não tem dinheiro e tem que dar solução. Então é isso, gente. Valeu? Amanhã eu tô de volta e queria pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal. Tamo muito junto. Valeu, gurizada. Até mais.